Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, sexta-feira, nós iremos concluir o tema desta semana, que é falando das coisas celestiais. O finalzinho do encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com um dos grandes mestres lá em Israel, o mestre Nicodemos. E hoje, na pergunta 11, nós temos aqui um questionamento bem interessante, né? Com a falta do testemunho de aceitação por parte de Nicodemos, porque o tempo todo Cristo estava esperando, né? E todos nós que lemos o texto também fica esperando Nicodemos dizer como Natanael, né? Eu vou te seguir, como Mateus abandonou tudo e seguiu a Cristo, né? Como Pedro, Tiago e João abandonou os barcos e seguiu a Cristo. Então, nesse encontro, a gente sempre espera essa atitude, né? Mas com a falta do testemunho de Nicodemos, com a falta das frases, né? Ó Senhor, eu vou abandonar tudo e te seguir. Como Nicodemos não fez nada disso, né? O representante do Sinédrio, o que fez Jesus em resposta à ausência, à falta de testemunho por parte de Nicodemos? João 3, versículo 22 diz assim: depois disso, depois daquela conversa com Nicodemos, né, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles ali e batizava. Olha, veja que esse encontro aqui com Nicodemos, ele ocorre na região de Jesus Cristo, né? Naquela região ali na região ali de Cafarnaum, né? Que Nicodemos estava naquela região de Cafarnaum, região de Nazaré, aquela região toda ali, né? Aquela região toda, Caná da Galileia, próximo ao mar da Galileia, aquele grande lago, né? Que havia, onde Pedro e os demais discípulos, né, trabalhavam pescando. Então, depois disso tudo, dessa conversa aí com Nicodemos, né? Nicodemos era de Jerusalém, mas de alguma forma ele estava naquela região ali de Nazaré. E então Cristo decidiu sair lá do norte e descer para o sul, na região ali de Jerusalém, em volta de Jerusalém. Se fosse hoje, nós diríamos a região metropolitana de Jerusalém, né? As cidades vizinhas de Jerusalém, chamado de Judeia, a terra dos judeus, fora da capital Jerusalém. Então, Jesus passou um tempo, inclusive era por ali que João Batista ficava, ali numa das cidades ali, próximo a Jerusalém. Tem uma cidade chamada Betânia, né? Tinha uma Betânia antes do Jordão, próximo a Jerusalém, e tinha uma Betânia depois do Jordão, do outro lado, né? Que o Rio Jordão fazia uma fronteira. Hoje chama de a região da Jordânia, ou Cisjordânia. Então, Jesus foi para aquela região ali, região próxima ao Rio Jordão ali, ó. Diz que ele batizava, assim como João Batista estava próximo àquela região ali, né? Foi para as regiões da Judeia, na sua própria terra, onde ele cresceu, onde ele foi criado, como diz Lucas lá no capítulo 4, né? No versículo 16, disse que ele, na cidade de Nazaré, na região de Nazaré, especificamente na cidade de Cafarnaum, né? Onde fora criado, ele todos os sábados ia para a sinagoga. Está lá no capítulo 4, verso 16. Então é nessa região que ele é criado. Que segundo o hábito, né, o santo hábito do mandamento, ele ia todos os sábados à igreja, né, à sinagoga, né? Então, Jesus abandona sai desse lugar e vai para a região da Judeia. Ele viaja da Judéia, que fica lá no norte, perto da região de Nazaré, que fica lá no norte, próximo à Síria, né? Atravessa
os reinos do norte, né? O reino do norte, que é ali onde está a região de Samaritã, a região de Samaria, né? A cidade de Sicá e tal. Ele desce, atravessa isso e vem lá para o sul, próximo a Jerusalém, ao redor de Jerusalém, chamado região da Judeia. Ele vem ali passar um tempo com seus discípulos. Que tristeza, né? Veja que quando as pessoas, ouvindo a palavra da verdade, e Nicodemos foi um privilegiado, porque Cristo, assim, não falou para ninguém com tanta profundidade sobre a real necessidade do homem, né? Jesus falou muito, disse muito para Nicodemos. Ele conseguiu sintetizar em poucas palavras a mais profunda e a real necessidade de todo ser humano, que é nascer de novo, numa nova criatura, para que possa viver agora sendo guiado pelo Espírito e não pela sua carne mundana, porque o homem mundano, carnal, ele só pensa nas coisas deste mundo, ele só pensa naquilo que é passageiro e que nada pode fazer para contribuir com ele para a vida eterna. Só quem pode fazer isso é o Espírito de Deus, né? E Cristo vai orientar Nicodemos, mas Nicodemos, né, quando pega aqui a balança dele, começa a pesar na balança os dois lados, né? Mas Jesus está me oferecendo o reino de Deus, mas eu não sei para quando pode ser que isso demore. E o Sinédrio me oferece algumas benesses temporais, mas eu tenho isso agora. Eu não posso abandonar meu cargo, né? Os benefícios do meu cargo, né? Um bom salário, a influência, uma vida tranquila, uma vida boa, respeitado pelo meu povo, né? Respeitado pelos os romanos. Eu não vou abandonar isso. Era mais ou menos isso que Nicodemos pode ter feito na sua reflexão para não aceitar Jesus Cristo. Mateus também tinha uma vida boa, era um cobrador de imposto e tal, mas Mateus abandonou tudo, não é? Para servir, para seguir a Cristo. E aqui nós temos realmente uma situação muito triste. Por que Cristo sai dali depois da conversa com Nicodemos? Ora, Nicodemos não ameaçou Jesus Cristo, não havia nenhuma ameaça aparente, não é? O texto não diz que se Jesus não fugisse daí, Nicodemos ia mandar uma guarda, né, do Sinédrio, prendê-lo, tal. Não tem dizendo nada disso. Por que Jesus faz isso? Talvez a resposta nós encontremos em outra parte, né? Parte da resposta, né? Nunca a resposta total, porque a Bíblia ela é maravilhosa, ela se complementa em cada verso, em cada leitura que a gente faz, ela vai complementando essas informações, né? Uma vez Cristo falando para o povo daquela região, da sua região, onde ele foi criado, lá na região de Nazaré, ele disse, olha, ele chama duas cidades, ele chama, né, Corazim. Ai de ti, Corazim e Betsaida, aquela região ali, próximo à região de Nazaré ali, né? Se as outras cidades tivessem visto os sinais que eu fiz em ti, né, com certeza tinha muita gente, mas como um profeta nunca é bem quisto, nunca é bem visto na sua própria terra, né? Vocês, Corazim e Betsaida, né, estão condenados muitas vezes mais ao inferno do que aqueles que não viram nenhum milagre meu ou poucos milagres e creram que eu sou o enviado de Deus. Era mais ou menos isso que Cristo estava querendo dizer. E quando ele sai daquela cidade onde o mestre, o homem que mais sabia da Bíblia, rejeitou a Cristo, ele está dizendo o quê? Se vocês me rejeitam, eu vou procurar quem pode me aceitar. Então eu vou procurar as regiões mais pobres e esquecidas, mais sofridas. Qual eram as regiões mais pobres, sofridas e esquecidas? Era justamente aquela região que estava mais próximo da riqueza, que era da riqueza espiritual, que era Jerusalém, mas as cidades em redor eram muito pobres, porque era esquecido. Dentro de Jerusalém, religiosamente, só quem tinha a vez eram os grandes, os príncipes, né? O pessoal que estava envolto ali de todo o serviço do grande santuário, né, que havia lá em Jerusalém. Mas as cidades próximas, como por exemplo, a cidade de Naim, ficava a alguns quilômetros de Jerusalém, né? Cristo teve que sair de lá uma vez de Jerusalém
e foi direto para Naim, justamente para atender uma pobre viúva que havia perdido o seu único filho. E ele sai de lá para ir, por exemplo, para a cidade de Jericó, né? E no meio do caminho ele cura ali um cego, o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho ali, esquecido pela população, né? Um pedinte que era esquecido. Então essas maravilhas, isso serve muito para a nossa reflexão, porque Deus fala ao nosso coração, por meio do seu Santo Espírito, muitas vezes, de muitas formas. E se a gente ficar relutante, né, como Nicodemos, procrastinando, né, os toques que o Espírito Santo de Deus dá em nossa mente, o que vai acontecer? Jesus Cristo vai buscar outras pessoas, porque de todas as formas toca o nosso coração e a gente não aceita, né? Então, meus amados, sejamos sensíveis à pregação de Cristo, ao toque do Espírito de Deus em nossa mente, né? Para que Cristo esteja sempre presente em nossa vida. Continuando, meus amados, vamos agora para a última pergunta da lição desta semana. A pergunta 12 nos traz aqui o seguinte questionamento: por que Jesus priorizou o povo judeu em Jerusalém, deixando o povo que vivia mais afastado da capital religiosa para depois? Olha só, né? Aí eu pergunto para os irmãos aqui, essa pergunta aqui é uma pegadinha, justamente o contrário. É justamente o contrário. Por que que Jesus vai priorizar primeiro o povo das cidades afastadas de Jerusalém e por fim ele vai deixar Jerusalém? Geralmente ele ia para Jerusalém nas grandes festas, né? Poucas vezes ele foi em Jerusalém. Na última semana ele foi várias vezes, né? Ele ia para Jerusalém, voltava para uma cidadezinha, um vilarejo próximo, saía da cidade e voltava quase que todo dia, ficava nessa ida e de vinda, né? E naquele domingo que antecede, né, o primeiro dia da semana em que ele é crucificado, né, e morto, é quando ele entra em Jerusalém e é aclamado, né, como um rei, como uma grande autoridade, montado no jumentinho, e o povo jogando ali as folhas de palmeira, né, para ele passar por cima. Pronto. Então, veja só o que diz o texto em Mateus capítulo 10, versículo 6. Cristo diz: mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que Cristo não faz os seus 3 anos e meio de ministério 100% em Jerusalém. Ele não frequenta em especial as sinagogas em Jerusalém. Ele não prega todos os dias no templo em Jerusalém, né? Ele prioriza o povo pobre, o povo mais afastado, o pobre no sentido de pobre de conhecimento, principalmente. Não só o pobre, aquele que não tinha muito dinheiro, não tinha muito recurso, recursos financeiros, não só nesse sentido, mas principalmente os pobres. Uma vez o João Batista, né, enviou 2 dos seus discípulos até Jesus Cristo para perguntar a ele: mestre, o Senhor é realmente o Messias ou nós devemos esperar outro? E então Cristo respondeu àqueles 2 discípulos, né, para que ele levasse a resposta a João Batista, que se encontrava preso. E Cristo disse então àqueles 2 discípulos: olha, diga a João Batista que os cegos veem, os coxos são curados, né, estão andando, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Olha que coisa linda, né? Porque João Batista também tinha na sua obra principal atender os pobres, os excluídos pela própria religião, a religião judaica, que estava ali no Sinédrio, né, cujo coração era o Sinédrio, e o templo lá de Herodes. Eles priorizavam mais o povo rico, né, o povo mais influente, e o pobre mesmo, né, era esquecido. E Cristo, quando diz isso, ele está revelando justamente parte desse texto aqui de Mateus, capítulo 10, versículo 6. Né? As ovelhas que os religiosos deixaram se perder.
E eu me lembro também agora de uma profecia muito profunda, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 34. O Senhor dizendo que está contra todos os pastores de Israel, contra todos os líderes, os sacerdotes, os doutores da lei de Israel. E ele explica lá por que está contra todos os pastores, e ainda vai dizer que ele mesmo, a partir daquele momento, iria buscar as suas ovelhas. Não confiaria mais as suas ovelhas na mão dos pastores de Israel. É uma profecia muito dura, que pouca gente lê essa profecia, né? Principalmente os líderes de hoje, porque eles vão estar na linha de tiro, né? É o alvo ali da profecia, né? E eles não querem receber essa dura, né? Essa dura constatação contra eles. E então o texto diz lá que, olha, a doente vocês não buscaram curar, né? Aqui quebrou a perna, vocês não buscaram ligar, né? Ligar o osso que foi quebrado. A que se perdeu, vocês não foram atrás para buscar. É por isso que Cristo vem, o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor enviado por Deus. É Ele que diz que eu vou primeiro buscar as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas que os líderes não queriam buscar porque era pobre. Não tinha nada para dar para eles, né? Porque eles só buscavam dinheiro, reputação, etc. Né? Cristo foi buscar essas ovelhas perdidas. E todo servo de Deus sincero, ele vai se importar com os pobres, com as ovelhas perdidas, porque com as ovelhas ricas está cheio de líder religioso e pastores bajulando elas, porque elas têm o que dar para eles, né? Como diz na profecia de Ezequiel 34, eles estavam dominando sobre as ovelhas pobres com rigor e dureza, e as ovelhas ricas eles queriam o quê? A lã, a gordura e a carne, ou seja, só queriam o que elas tinham para dar, né? A profecia ela é muito clara, mas é muito dura, né? E o próprio Cristo diz assim, olha, no capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor. O verdadeiro pastor que busca as ovelhas, sem olhar para os recursos que ela tem, mas com o único interesse de dar a comidinha dela, a água boa, os partos verdejantes, a proteção. Eu sou o bom pastor. E por que eu sou o bom pastor? Porque eu sou capaz de dar a vida pelas ovelhas. E aí, esse é o verdadeiro bom pastor, né? Então é ele que vai em busca das ovelhas perdidas. E essa é a linguagem que ele usa aqui, ó, ovelhas perdidas. Ele compara a mim e a você como ovelhas perdidas, que só ele busca, só ele pode buscar. Quando nós nos sentimos perdidos, né? É muito difícil uma instituição religiosa vir abraçar o que está perdido. Parece que ela tem nojo do que está perdido, né? Aquele que cometeu um pecado, aquele que está se sentindo muito fraco, não tem nada para dar, está se sentindo impotente, sem ânimo, doente espiritualmente, né? Quem é que busca? O bom pastor. É ele, né? Esse bom pastor buscou todo mundo, os que moravam na Judéia, esquecidos lá, os pobres de Jerusalém, afastados de Jerusalém. Primeiro buscou o rico, o poderoso, né? Que foi Nicodemos. Nicodemos rejeitou, ele foi atrás, né? Atrás então das ovelhas perdidas, dos que os religiosos apontavam como indignos, né? Que coisa maravilhosa, né? Quando todos nós, homens e mulheres espirituais, né? Que nos sentimos excluídos por algum sistema religioso, né? Mesmo que Deus tenha falado conosco e a gente tem uma palavra lá, mas não é ouvido porque não tem um título de pastor, porque não tem uma igreja onde ele possa comandar, não é? Não tem vez, não tem voz. Pois bem, Cristo nos dá tudo isso. Meus amados, que maravilha é quando a gente começa a entender o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aquele que não exclui ninguém, não faz acepção de pessoas, que busca a todos para salvar sem exceção. O justo, o ímpio, o religioso e o nécio, o alfabetizado e o completamente ignorante, que nunca teve a oportunidade de aprender a ler ou a escrever. Ele busca todos, sem exceção, né? E se nós tivermos a iniciativa e a coragem de orar a Deus em nome de Jesus Cristo, pedindo por esse socorro,
aí é que esse socorro chega muito rápido às nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos orientar neste caminho, esse caminho de fé, em nome de Jesus. Continuando, meus amados, vamos agora para a última pergunta da lição desta semana. A pergunta 12 nos traz aqui o seguinte questionamento: por que Jesus priorizou o povo judeu em Jerusalém, deixando o povo que vivia mais afastado da capital religiosa para depois? Olha só, né? Aí eu pergunto para os irmãos aqui, essa pergunta aqui é uma pegadinha, justamente o contrário. É justamente o contrário. Por que que Jesus vai priorizar primeiro o povo das cidades afastadas de Jerusalém e por fim ele vai deixar Jerusalém? Geralmente ele ia para Jerusalém nas grandes festas, né? Poucas vezes ele foi em Jerusalém. Na última semana ele foi várias vezes, né? Ele ia para Jerusalém, voltava para uma cidadezinha, um vilarejo próximo, saía da cidade e voltava quase que todo dia, ficava nessa ida e de vinda, né? E naquele domingo que antecede, né, o primeiro dia da semana em que ele é crucificado, né, e morto, é quando ele entra em Jerusalém e é aclamado, né, como um rei, como uma grande autoridade, montado no jumentinho, e o povo jogando ali as folhas de palmeira, né, para ele passar por cima. Pronto. Então, veja só o que diz o texto em Mateus capítulo 10, versículo 6. Cristo diz: mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que Cristo não faz os seus 3 anos e meio de ministério 100% em Jerusalém. Ele não frequenta em especial as sinagogas em Jerusalém. Ele não prega todos os dias no templo em Jerusalém, né? Ele prioriza o povo pobre, o povo mais afastado, o pobre no sentido de pobre de conhecimento, principalmente. Não só o pobre, aquele que não tinha muito dinheiro, não tinha muito recurso, recursos financeiros, bens, não. Não só nesse sentido, mas principalmente os pobres. Uma vez o João Batista, né, enviou 2 dos seus discípulos até Jesus Cristo para perguntar a ele: mestre, o Senhor é realmente o Messias ou nós devemos esperar outro? E então Cristo respondeu àqueles 2 discípulos, né, para que ele levasse a resposta a João Batista, que se encontrava preso. E Cristo disse então àqueles 2 discípulos: olha, diga a João Batista que os cegos veem, os coxos são curados, né, estão andando, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Olha que coisa linda, né? Porque João Batista também tinha na sua obra principal atender os pobres, os excluídos pela própria religião, a religião judaica que estava ali no Sinédrio, né, cujo coração era o Sinédrio, e o templo lá de Herodes. Eles priorizavam mais o povo rico, né, o povo mais influente, e o pobre mesmo, né, era esquecido. E Cristo, quando diz isso, ele está revelando justamente parte desse texto aqui de Mateus, capítulo 10, versículo 6. Né? As ovelhas que os religiosos deixaram se perder. E eu me lembro também agora de uma profecia muito profunda, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 34. O Senhor dizendo que está contra todos os pastores de Israel, contra todos os líderes, os sacerdotes, os doutores da lei de Israel. E ele explica lá por que está contra todos os pastores, e ainda vai dizer que ele mesmo, a partir daquele momento, iria buscar as suas ovelhas. Não confiaria mais as suas ovelhas na mão dos pastores de Israel. É uma profecia muito dura, que pouca gente lê essa profecia, né? Principalmente os líderes de hoje, porque eles vão estar na linha de tiro, né? É o alvo ali da profecia, né? E eles não querem receber essa dura, né? Essa dura constatação contra eles. E então o texto diz lá que, olha,
A doente vocês não buscaram curar, né? Aqui quebrou a perna, vocês não buscaram ligar, né? Ligar o osso que foi quebrado. A que se perdeu, vocês não foram atrás para buscar. É por isso que Cristo vem, o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor enviado por Deus. É Ele que diz que eu vou primeiro buscar as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas que os líderes não queriam buscar porque era pobre, não tinha nada para dar para eles, né? Porque eles só buscavam dinheiro, reputação, etc. Né? Cristo foi buscar essas ovelhas perdidas. E todo servo de Deus sincero, ele vai se importar com os pobres, com as ovelhas perdidas, porque com as ovelhas ricas está cheio de líder religioso e pastores bajulando elas, porque elas têm o que dar para eles, né? Como diz na profecia de Ezequiel 34, eles estavam dominando sobre as ovelhas pobres com rigor e dureza. E as ovelhas ricas, eles queriam o quê? A lã, a gordura e a carne. Ou seja, só queriam o que elas tinham para dar, né? A profecia ela é muito clara, mas é muito dura, né? E o próprio Cristo diz assim, olha, no capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor. O verdadeiro pastor que busca as ovelhas, sem olhar para os recursos que ela tem, mas com o único interesse de dar a comidinha dela, a água boa, os partos verdejantes, a proteção. Eu sou o bom pastor. E por que eu sou o bom pastor? Porque eu sou capaz de dar a vida pelas ovelhas. E aí, esse é o verdadeiro bom pastor, né? Então é ele que vai em busca das ovelhas perdidas. E essa é a linguagem que ele usa aqui, ó, ovelhas perdidas. Ele compara a mim e a você como ovelhas perdidas, que só ele busca, só ele pode buscar. Quando nós nos sentimos perdidos, né? É muito difícil uma instituição religiosa vir abraçar o que está perdido. Parece que ela tem nojo do que está perdido, né? Aquele que cometeu um pecado, aquele que está se sentindo muito fraco, não tem nada para dar, está se sentindo impotente, sem ânimo, doente espiritualmente, né? Quem é que busca? O bom pastor. É ele, né? Esse bom pastor buscou todo mundo, os que moravam na Judéia, esquecidos lá, os pobres de Jerusalém, afastados de Jerusalém. Primeiro buscou o rico, o poderoso, né? Que foi Nicodemos. Nicodemos rejeitou, ele foi atrás, né? Atrás então das ovelhas perdidas, dos que os religiosos apontavam como indignos, né? Que coisa maravilhosa, né? Quando todos nós, homens e mulheres espirituais, né? Que nos sentimos excluídos por algum sistema religioso, né? Mesmo que Deus tenha falado conosco e a gente tem uma palavra lá, mas não é ouvido porque não tem um título de pastor, porque não tem uma igreja onde ele possa comandar, não é? Não tem vez, não tem voz. Pois bem, Cristo nos dá tudo isso. Meus amados, que maravilha é quando a gente começa a entender o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aquele que não exclui ninguém, não faz acepção de pessoas, que busca a todos para salvar sem exceção. O justo, o ímpio, o religioso e o nécio, o alfabetizado e o completamente ignorante, que nunca teve a oportunidade de aprender a ler ou a escrever. Ele busca todos, sem exceção, né? E se nós tivermos a iniciativa e a coragem de orar a Deus em nome de Jesus Cristo, pedindo por esse socorro, aí é que esse socorro chega muito rápido às nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos orientar neste caminho, esse caminho de fé, em nome de Jesus.